paz do Senhor, queridos e amados irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos. Aqui assistir esse vídeo, né? Em nome do Senhor Jesus, e hoje vamos fazer um vídeo diferente, né? Minha esposa cantando um pouquinho, louvando ao Senhor. Porque o Senhor diz que tudo que tem fôlego louva o Senhor. Deus, lá na palavra do Senhor também fala: se nós não clamar, se nós não louvar, as próprias pedras irão clamar por nós. E tem uma palavra muito poderosa aqui no livro de Mateus, no capítulo 9 e no versículo 27. A gente vai estar lendo a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor ela nos fortalece, nos fortifica. Ela é tudo para nós, é o pão de cada dia na nossa vida. E não é tanto que a gente hoje esteve num culto abençoado e Deus veio falar conosco e através da sua palavra. É a verdadeira revelação, é a palavra do Senhor. Sabemos diz que assim, mas não Aleluia, afaste sua presença. Aleluia, Jesus. Aleluia, Só o a Senhor paz é Deus. do Senhor. Tudo bem com vocês, queridos irmãos? Por aqui está tudo na paz, tudo perfeitamente como Deus quer, né? Porque quando Deus habita na gente, nas nossas vidas, as coisas tendem a fluir, né? Somos pessoas felizes, somos pessoas alegres, mesmo em prova, mesmo passando às vezes por dificuldade, mas somos felizes porque estamos em Cristo Jesus. Aleluia, Como meu verdade. esposo falou agora instante, nós acabamos de chegar do culto, né? Já nos alimentamos da palavra, que é muito importante. E estamos aqui para falar um pouco do que nós sabemos, né? Porque a gente nunca sabemos demais, nunca sabemos o suficiente de Deus, porque Deus é mistério. Deus, ele todos os dias ele se revela pra gente, ele trabalha, ele lapida, ele transforma as vidas. Então hoje a palavra de Deus, ela sempre vai edificar, né? Edificar, né? Então a palavra que Deus nos deu para estar trazendo para vocês essa noite maravilhosa, que tá calor, que tá quente. Eu não sei se vocês aí onde vocês vão assistir esse vídeo tá quente também, aqui tá muito quente. Verdade, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, a gente estamos aqui para fazer esse vídeo porque a gente tem esse chamado lindo que o Senhor nos deu e a gente ama falar de Deus, ama falar das maravilhas que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Servir de exemplo, porque Deus resgatou nossas vidas e nos transformou e vem nos transformando cada dia mais. Deus não manda a gente deixar aquilo escondido, né? Se Ele não deu a nossa bênção, a gente vai passar para frente. Com certeza. E vai alcançar vidas lá. É verdade. Então, queridos irmãos, hoje a gente vamos ministrar. Olha, ministrar, tô falando muito importante já. Graças a Deus. Hoje vamos ministrar a palavra do Senhor que se encontra em Mateus, no capítulo 9, no versículo 27 em diante. E eu convido o meu digníssimo esposo para dar início à palavra do Senhor com muita reverência, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. E eu amo esse Deus lindo. Amém, Jesus. Sabemos que aqui fechado é um livro, mas ela Glória aberta a Deus, aleluia, é a boca Jesus. do Senhor falando conosco. Então a palavra do Senhor sempre tem que ter reverência mesmo. Minha esposa está certa em falar a reverência da palavra do Senhor. Que se encontra lá em Mateus 9, como ela já tinha dito, a cura de 2 cegos e 1 mudo. E partindo Jesus dali, seguiram-nos 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhe: crede vós que eu possa fazer isto? Disseram eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos dele e dizendo: seja vós feito segundo a vossa fé. Tudo tem que ter fé, né, meu amor? Tudo tem que ter fé, não né? Adianta. Porque não adianta você desejar algo da parte de Deus, mas se você não tiver fé naquilo, se você não tiver fé no poder que Deus tem sobre nossas vidas, sobre o mundo, sobre as pessoas. Deus, ele tem poder de tudo, ele é dono do universo, não? Então você tem que depositar a sua fé somente no Espírito Santo, somente em Cristo Jesus. Como a gente vimos, né, lá no culto, a ministração da palavra, que
foi ministrada lá que muitos vai à igreja procurar revelação. Revelações. Né? E sendo que a Bíblia maior em si, revelação, ela já é a própria revelação de Cristo. Revelação. Né? As pessoas hoje em dia estão indo para a igreja para buscar profetada, para buscar profecia. Revelação. E esquece que tem uma ferramenta em casa poderosíssima, que é a que Bíblia. você pode fechar ela e orar: Pai, fala comigo através da tua palavra, usa, meu Pai, a tua palavra para me esclarecer tal coisa, tal dúvida, né? O Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você, e aí basta você interpretar, orar, ler, pedir para o Senhor discernimento que Ele vai te dar. O que é certo, né, irmão? Por exemplo, a Bíblia, ela, como é uma verdadeira revelação, muitas pessoas a entregam. Deus entregou, Deus mandou te entregar. A gente tem que, como eu já tenho falado nos vídeos anteriores, a gente tem que ser sábio em tudo que Deus está entregando. Não é assim, meu irmão. Deus mandou entregar isso, não. A verdadeira revelação está na palavra do Senhor. Leia a Bíblia. Glória a Deus, aleluias. Eu confesso, irmão, que eu estou lendo muito pouco a Bíblia. Minha esposa, ela desbruça em cima da Bíblia. Né? Verdade. Mas também porque tem mais tempo, tem né? mais tempo, né? Em casa. Eu leio muito pouco a Bíblia, mas eu estou me sentindo que eu tenho que ler mais. Porque essa palavra, ela edifica. Verdade, glória a Deus, aleluias. E dando continuidade, onde meu esposo parou, no versículo 29. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja vós feito segundo a vossa fé. Segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai, que ninguém o saiba. Ou seja, falando com as minhas próprias palavras, da forma que eu entendi, Jesus pediu para eles que não contasse, né, o feito, o milagre, porque nisso aqui tinha um propósito, porque até nesse momento aqui Jesus não queria que ele fosse anunciado, expandido naquela ocasião, ou talvez Jesus também queria que testar o ser humano, né, para ver se realmente ele ia guardar aquilo que Jesus pediu para eles. Mas a gente vai ver aqui adiante. Isso há 2021 anos, né, irmão? Trazendo para hoje, o que Jesus quer nos falar? Que Jesus não queria status, né? E Jesus já tinha muitos seguidores, né? Muitos seguidores, não queria status. Curou o cego lá, mas ele cala e não fala que ninguém sabe. Mas como que a gente vai ficar quieto diante de um milagre tão grande desse? Era cego, outro mudo. Enxergou. Né? Passa a enxergar, outro passa a ouvir. Assim, aí não aguentou. Tem dois tipos de interpretação. Talvez Jesus testou ele, né? Convenhamos que Jesus testou eles para ver se eles iam anunciar a boa nova, né? Como Jesus curou, que Jesus libertou ele daquela cegueira era de nascença, se eu não me engano. Ou talvez Jesus queria que eles deixassem aquilo ali oculto por um período, porque não era a época ainda de anunciar. Porque muitas das vezes Deus fala assim: tem um projeto para você, mas a primeira coisa que você faz é pegar o celular, contar para tua vizinha, para tua amiga, para teus irmãos. Eu mesmo tenho esse hábito. Deus me dá um projeto, conta pra todo eu mundo. saio contando para todo mundo. Eu tenho esse hábito e isso é muito errado. Às vezes tem coisa que Deus nos entrega, irmãos, que é para nós, é só entre nós e Deus. Muitas das vezes não é nem entre eu e Deus e meu esposo. Muitas das vezes o particular é só entre eu e Deus, o próprio Deus, né? Só que aí às vezes a ansiedade é tão grande que você passa às vezes as coisas para frente e acaba que não acontece. E a gente fala bem assim: mas é porque o povo é invejoso, é por isso e por aquilo. Mas a ansiedade da gente, precisamos esperar no Senhor, deixar as coisas se concretizar, né? Eu confesso que eu tenho esse hábito, mas eu tô trabalhando muito nisso, pedindo Deus para mudar isso. Verdade, irmão. Tenho obrigado muito com ela com isso. Porque eu não consigo guardar esse tipo de novidade boas, eu já quero passar para frente. E muitas das vezes a gente acaba sendo frustrada porque Deus prometeu, ele vai cumprir, mas só que tudo é no tempo de Deus. E aí às vezes você passa para alguém que ela não entende que Deus falou aquilo ali, mas aquilo ali vai ser cumprido daqui 5, 2, 3, 4 anos, e aí você acaba sendo frustrada e se passando muitas das vezes por mentirosa, né? Deus não vai fazer nada, aquela mulher tá louca. E outra coisa, amor, o que você fala
O que você fala, o inimigo vai saber, mas o que Porque seu pensamento ele não vai saber. O inimigo, né? ele não tem o poder de ler nossas Não mentes, tem. graças a Deus. Mas o que Falou, sai ele vai- da boca, né? os nossos gestos, Às vezes- tudo ele pega, né? Às Ele vezes, colhe, né? às vezes tem uma bênção grande para receber, aí a gente conta, a bênção vai. Não é que não vai. Não que Deus não vai né? realizar. Porque o que Deus promete, ele vai cumprir. Vai cumprir. Mas vai dar. Vai ter as dificuldades, Vai ter porque dificuldade, o inimigo, ele vai vem, né? Ele tentar de vem para tudo. impedir, ele vem para colocar impedimento, barreira, ele usa pessoas para te desmotivar. Então, tudo isso aí é porque você antecipou aquilo que Deus falou para você. Você passou para frente na hora errada. Tem que deixar as coisas acontecerem. Porque Deus está de olho em nós, o inimigo também. É Verdade. tanto que quando Deus procurou lá, foi na passagem, se eu não me engano, não sei se foi Ló, foi. Glória a Deus, Não aleluia. lembro, não lembro Jesus. que Deus fez a pergunta para ele: de onde tu vens, Satanás? Ele dá de redor da Ele é terra. ao redor da terra, né? Viste meu servo Jó. Jó, né? Foi. É, Jó, Essa passagem foi em né? Jó, né? Que o diabo ele chegou para Jesus e pediu para tocar em Jó, né? E o diabo, Jesus Ele perguntou para conhece. Deus perguntou para o diabo de onde ele estava vindo e ele disse Ele é estava ao redor da terra, né? Ele Então, disse que estava em vive- redor da terra. Ele vive Ao circulando. derredor da Ele terra. vive circulando, né? Né? Caçando almas para tragar, Ele- caçando pessoas para destruir vidas, né? Né? Para levar para o mundo, para a prostituição, para as drogas, né? Armando laço, oferecendo os pratos. E os pratos do diabo não é prato ruim, não, não é prato feio, não. Eles vêm, bem feito, para poder as pessoas caírem mesmo. Quantas vezes eu já caí nos pratos do inimigo? Quantas vezes você caiu? O Por quê? banquete melhor é do Senhor. Vem de forma muito enganosa, muito boa e agradável, porque ninguém consegue ver com os olhos da fé, porque muitas das vezes essas pessoas que estão pegando esses pratos do diabo, eles estão fracos espiritualmente, não conseguem enxergar que aquilo ali é coisa do inimigo. E outra voltando para coisa, falar, para completar, o nosso adversário não brinca, ele não dorme. Ele tá ali todo oró no ouvido da pessoa. Ele achou uma brechinha, ele cai em cima. Verdade, então, irmão, glória a Deus, temos que orar, aleluia. temos que vigiar para não dar brecha para o inimigo. verdade, e dando continuidade. Mas, tendo ele saindo, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Ou seja, Jesus pediu para eles sigilo total, né? Jesus pediu para eles não contar. Mas ele não aguentou. Mas, né? tendo eles saindo, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Eles anunciaram que Jesus curou, que Jesus libertou, que Jesus fazia e acontecia, que Jesus faz, que Jesus é poderoso, ele cura, liberta, transforma. Mas Jesus pediu para que eles guardassem. Disso nós somos uma prova concreta, né, irmão, do que Jesus tem feito nas nossas vidas, né? E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam a ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Ou seja, olha o tanto que o ser humano eles são hipócritas, né? Eles são sem fé, eles são pessoas assim, nós mesmos não somos merecedores de nada vindo da parte do Senhor. Deus ele tem sido misericordioso para conosco, porque somos falhos todos os instantes, somos pecadores. E você vê que mesmo vendo toda essa cura, né, foi expulso demônios, o cego viu, o mudo falou e as pessoas julgaram Jesus. Os fariseus disseram que Jesus expulsava e curava através do espírito do demônico, não era através do Espírito Santo. Gente, e isso a gente vê hoje em dia muito. Pessoas que não acreditam no poder de Deus, não acreditam na cura e na libertação. Pessoas que estão aí do outro lado, que estão fracos na fé, que acham que Jesus não olha para você,
que acha que Jesus esqueceu que você existe, que muitas das vezes você está passando por lutas, acha que Jesus não está te ouvindo, não está colhendo suas lágrimas. Queridos irmãos, eu quero dizer que quando Deus está em silêncio é que Deus está trabalhando. Quando Deus está em silêncio, Ele está lutando, Ele está guerreando pela nossa causa. Deus, Ele tem o modo dele trabalhar, o momento certo dele agir, né? Nada fica oculto diante dos olhos de Deus. Deus, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma a vida assim como Ele fez comigo. Ele quer fazer com você, Ele quer fazer com muitas pessoas. Jesus, Ele veio para curar, salvar e libertar. Assim como o inimigo, Ele veio para roubar, matar e destruir. Então vamos ser sábios, vamos lutar, vamos guerrear, vamos ter perseverança na palavra do Senhor, vamos buscar fazer leitura da Bíblia frequentemente, porque o que faz a gente mudar não é simplesmente frequentar uma igreja, sentar lá no banco da igreja e estacionar lá, ou pegar todos os dias a oportunidade de louvar, muitas das vezes louva da boca para fora, porque quer um status, ou porque acha que aquela posição que está ali na igreja é agradável, bonita, né? Ou porque realmente a voz é bonita, mas você tem que se preocupar mais com a palavra, porque a palavra ela edifica, a palavra ela nos transforma, ela faz a gente nascer de novo, assim como ela fez comigo. Eu confesso que às vezes eu me olho, eu falo assim, gente, cadê eu? Cadê aquela pessoa que eu era antes? Eu não sou mais aquela pessoa, porque eu leio a Bíblia frequentemente e eu sei que eu preciso mudar muitas coisas ainda. Então vamos ler a Bíblia, vamos passar mais tempo, né, buscando a palavra do Senhor, nos alimentando da palavra do Senhor. É bom estar no caminho de Jesus. Irmãos, meu testemunho é lindo. Eu era uma pessoa muito amargurada. Eu era uma pessoa muito depressiva, eu bebia muito, né? Aconteceu muitos fatos na minha vida, assim, de ser prejudicada através de bebidas, né? Quem me conhece, que já é inscrito no meu canal, sabe disso, né? O demônio, ele me usava nessa área da bebida. Eu sempre fui essa pessoa de fé, essa mulher boa, essa aura boa. Só que assim, quando a gente bebe, aquela outra pessoa que bebe, ela não é boa. Tipo assim, tem até uma piada, amor, que eu vejo passando aí nas redes sociais. Eu não sou muito de beber, mas quando eu bebo, é um dizer que o povo fala. Então, assim, eu esqueci o dizer, mas voltando pro assunto, o diabo, ele me escravizava muito nessa área, e quando eu bebia, eu fazia coisas que eu não lembrava, né? E a gente sabe que a bebida ela é feia, é feio tanto para o homem quanto para a mulher. Pior ainda para nós mulheres, né? Quantas pessoas acham refúgio. Vai beber socialmente, não existe. Não existe. Eu digo que eu achava refúgio dos meus problemas, dos meus traumas, das minhas frustrações, do meu passado, da minha infância na bebida. Então, assim, só que as pessoas, elas nos julgam, né? Porque é fácil apontar. É fácil você falar assim, olha, fulana tá ali bêbada, fez isso, fez aquilo. Mas você nunca sentou com aquela pessoa lúcida, sentar e falar assim, me conta a tua história, me conta por que você tá assim, me conta o que passa dentro de você, né? Muitas das vezes a gente necessita de um conselho, de um ombro amigo. E quando estamos nessa situação, ninguém, mas é ninguém mesmo dá ouvido para nós. Ninguém procura ser nossos amigos. Simplesmente, quando você está no fundo do poço, se afasta. Isso aconteceu comigo muitas e muitas vezes na minha vida. E quando eu dei o primeiro passo para Deus, quando eu dei o primeiro passo para Jesus, eu já tinha parado de beber, porque eu já tinha feito um propósito comigo mesmo, que eu não ia beber mais, por conta de tudo de ruim que tinha acontecido na minha vida, que me envergonhava através da bebida. E aí eu falando com Deus, eu não quero beber mais. E quando o Senhor me der um esposo e condições de eu criar meus filhos dignamente, eu vou parar de beber. E eu parei de beber antes de ir para a igreja, antes de aceitar Jesus, porque o meu primeiro passo foi ler a Bíblia. A Bíblia. Foi ler a Bíblia e comecei a ler a Bíblia em casa, sempre sem ir na igreja. E quando eu chegava nas partes que Deus falava que os idólatras não entrarão no reino do céu,
Os feiticeiros não entrarão no reino do céu, as prostitutas não entrarão no reino do céu, ficarão de fora também aqueles que se dão a beber bebidas fortes. Então, assim, aquilo ali foi entrando na minha mente e foi trabalhando na minha mente de tal maneira que eu mesmo me auto-julgando e falando para mim mesmo: Deus, eu tô errada. Se tua palavra diz que ficarão de fora aqueles que se auto embriaga. Ficaram de fora, né? Ficaram de fora aquelas pessoas, os beberrãos, os feiticeiros, idólatras, né? Apesar que eu nunca fui idólatra, mas tudo eu aqueles bebia. Que praticam iniquidade. Todos aqueles que praticam iniquidade, a prostituição, porque prostituição, irmãos, não é só você ir, como eu falei no vídeo anterior, não é só você ir praticar, né? No ambiente e vender o teu corpo. Aquilo ali é prostituição, mas prostituição é ser solteira e ter namorado e ter ficante e não ter compromisso, não ser casado e ter relação. Além de ser prostituição, é fornicação. E perante a Deus, perante os olhos de Deus, isso é pecado. Por isso que quando eu conheci meu amor, né, eu já providenciei logo casar, porque eu não queria mais viver pecando, porque eu era uma pecadora. E então eu já providenciei logo segurar esse homem, casar logo com ele, para poder me consertar com Deus. Confesso que a minha preocupação era a minha salvação. E voltando aqui para o assunto, verdade, porque eu fugi um pouquinho aqui do assunto, mas tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Estou contando porque eu nunca fui santa, né? Santo só foi Jesus. Ele foi santo, ele foi perfeito e continua sendo. Amanhã vai ser, depois vai ser, porque perfeito e santo só Jesus. Até falar, né, irmão? Eu vou ter que conversar com o meu Jesus, né, sobre esse casamento rápido aí. É brincadeira, irmão. Falo sempre brincando. Tá vendo? Eu adoro a esposa que Deus me deu. Foi uma bênção que Deus colocou na minha vida, né? Então, hoje, graças a Deus, somos muito felizes. E para você ver, queridos irmãos, que Deus, ele é a base de tudo. Deus, ele é a base de um relacionamento. Deus é a base de uma família. Porque eu e ele, que já viemos de outros relacionamentos, sabemos contar as duas partes, né? Os dois lados da moeda. Um casamento com Deus e um casamento sem Deus são duas situações totalmente diferentes. É aquilo que é para a gente ler na Bíblia, ler lá em Lucas, você vai ler lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 39, que vai dizer a parábola assim: disse-lhe uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Os não cairão ambos na cova? É aquilo que a Bíblia vem nos dizer. Não é que possa acontecer, mas, por exemplo, como que vai dar certo uma pessoa ser da igreja, não ser evangélica? Por exemplo, eu não sei evangélica, minha esposa é evangélica, eu não sei. Alguma coisa vai ter, não vai dar certo, né? Então é por isso que a Bíblia diz que tudo tem que ser no Senhor. Porque não pode um cego guiar outro cego. Irmãos, é bom demais um casamento em Cristo Jesus. É igual um bebo for dar conselho para outro bebo. Não tem como, né? Não tem não. Não tem nem lógica. E mesma coisa de eu ministrar a palavra do Senhor, se eu não tenho nem conhecimento dela, se eu nunca nem li a Bíblia. Então é a mesma coisa de você cego, um cego guiando o outro, né? E quando a gente é do mundo, a convivência se torna muito difícil. Porque assim, estando em Cristo Jesus, a gente tem as tribulações, a gente tem os problemas. Nós somos um casal normal, como qualquer outro casal. A diferença é que nós temos uma base firmada na rocha, que a rocha é Cristo Jesus, que é igual aquela palmeira, a parábola da palmeira. É uma parábola, né, da palmeira? Tem que fala que o vento balança a palmeira, mas ela tá firme, firme na rocha. Assim é nós em Cristo Jesus, assim é nós quando estamos na presença do Senhor, no nosso casamento, porque a mulher, ela se torna uma mulher sábia. Não que não há discussão, porque não existe casamento perfeito. Todo mundo, são duas pessoas diferentes convivendo dentro da mesma casa, né, amor? Verdade. Mas a compreensão, só né? que é diferente, porque quando a gente estamos
no caminho certo e conhecemos a palavra, por mais que a gente às vezes diga algo um para o outro, que magoa, que deixa, que ofende, você é conhecido da palavra, você vai lá e volta atrás, você pede perdão, você vai e reconhece que errou. É diferente do casal do mundo, do casamento mudando. Por quê? Porque quando um faz algo que magoa, que contraria, o outro vai lá e faz coisa pior para poder bater de frente. Porque não é eles, gente, é o diabo, o inimigo. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir famílias. Então ele fica o tempo todo ali, ó. Quando ela brigou com o marido, ela falou uma palavra. Eu vou usar ele para falar uma palavra pior. Pra magoar, né? Pior com ela e vice-versa. Então, assim, casamento em Cristo Jesus, eu posso dizer com toda convicção que eu tenho, com toda certeza que eu tenho em Cristo Jesus, é a melhor escolha. Seu relacionamento flui, o carinho é grande, o amor, a amizade, o companheirismo, a parceria. Tem as discussões, mas são tão poucas discussões que você nem percebe que você está discutindo. Muitas das vezes você discutiu ali, nem sabe que discutiu, porque é coisa rara mesmo, assim. E não chega a magoar, porque você é conhecedor da palavra, e quando você conhece a palavra, você não vai abrir a boca para dizer as palavras que você usava antigamente. Verdade. Até a maneira de você discutir muda. Muda. Pega água para mim, amor. O Senhor, ele nos ensina, né, amor? Até nisso, conversar. As discussões, ela vem, às vezes, as discussões até para edificar um pouco, né? Falar um pouquinho da nossa história, né? Quando a gente se conhecemos. Por mais que fui criada, assim, numa família que tem bastante pessoas evangélicas, eu nunca tinha sido evangélica. Eu, particularmente, não gostava muito de crente. Eu era aquela pessoa que falava assim, eu nunca vou ser crente por causa de fulano que é crente e não me dá testemunho. Isso é errado, irmãos. Depois eu vou falar. É errado porque nós temos que ir pelo alvo, que é Jesus Cristo. Não espera a perfeição do homem, porque o homem é falho. Mas eu tinha essa opinião formada. E ele já era conhecedor da palavra quando a gente se conhecemos. Mas ele não queria nada sério com Deus. Eu não tinha vontade de ser evangélica e ele era conhecedor da palavra, mas brincava com a palavra de Deus. Ia para a igreja hoje, depois não ia. Entrava hoje, saía amanhã, aceitava Jesus. Era o verdadeiro crente Raimundo. Era um pé na igreja, um pé no mundo. E quando a gente se conhecemos, falamos sobre essa questão de ir para a igreja. Eu até por impulso, porque estava empolgada na relação, queria, né, conquistar o garoto, até falei para ele, nós vamos para a igreja sim, com certeza, vamos. Só que aí quando a gente começou a conviver, eu comecei a falar para ele o porquê que eu não tinha vontade de ser evangélica. Eu tinha vontade de frequentar, de ir para ali, de visitar, mas ser evangélica eu não sentia vontade, porque eu tinha muito maus testemunhos de pessoas evangélicas que eu conheço, né? Aí eu falava, isso tinha frustrado. Aí eu falava isso para ele e ele ficava, mas então vamos pelo menos visitar. E aí eu fui uma ou foi duas vezes. Nessa questão de visitar, não colou. Não colou porque eu fui, cheguei lá, eu estava lá sentada e meu pensamento não estava nada dentro da igreja. Eu não estava dando ouvido nada do que estava falando. Então eu peguei e falei para Deus para mim ir para a igreja visitar. Eu acho que foi duas vezes, uma ou duas vezes, não foi com você? Duas vezes. Para me ir visitar, para chegar lá e eu não ouvir e não entender nada do que estão falando, eu vou fazer diferente. Eu vou buscar ler a Bíblia na minha casa. Aleluia. Vou ler a Bíblia, vou me preparar, vou entender o que é realmente um cristão, como o cristão deve se comportar, como ele deve agir, sabe? Porque, irmãos, hoje em dia as igrejas, cada uma cria uma doutrina, cada uma quer ser mais do que a outra, né? Verdade. E Jesus, se vocês analisarem, se vocês começarem a ler a Bíblia, vocês vão ver que Jesus, ele não tinha templo, ele não tinha igreja. Jesus, ele pregava na multidão, ele pregava em qualquer lugar, ele pregava dentro de uma casa, ele pregava em cima dos montes. Verdade. Jesus, ele não tinha templo. Jesus, ele era com o rico da mesma forma que ele era com o pobre. Ele não fazia acepções de pessoa. E hoje a gente hoje analisa que você entra na igreja, se você não tiver um poder
aquisitivo assim, mais ou menos, você é tratado diferente daqueles que têm. Então, assim, tudo isso a gente notava e tudo isso a gente nota. Só que hoje, a diferença é que hoje eu sei que eu tenho que ir porque é bom para minha vida. É bom para mim, é bom para mim aprender cada dia mais, para me ouvir a palavra do Senhor, porque aquilo que a gente escuta, a palavra do Senhor fala, quem tem ouvido, ouça. Então, quando eu sento na igreja, eu desligo do mundo, eu não olho nem para um lado, nem para o outro, só para o alvo, que é Cristo Jesus, que é Ele que salva e liberta e que nos alimenta, é a palavra dele. E ninguém fica enganado lendo a Bíblia, porque muitas das vezes, eu não vou para a igreja porque lá a igreja proíbe isso, proíbe aquilo. A Bíblia, ela nem tudo, tem um dizer, a passagem aqui na Bíblia que fala assim, nem tudo como é que é, meu amor? Na palavra que faz, nem tudo é proibido, mas não, nem tudo me convém. Nem tudo me convém, né? É algo tudo assim. Proibido, tudo. É algo assim, eu me esqueci, mas tá na Bíblia que fala que Jesus, ele não proíbe. Eu digo, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. De tudo eu posso, mas nem tudo convém a Jesus Cristo, né? A gente se perdoa essa parte aí porque eu esqueci. Eu leio a Bíblia. Mas é isso mesmo. É porque é muita coisa e a gente acaba esquecendo. E então, e aí, muitas das vezes cria doutrinas muito rígidas que acaba frustrando, deixando os membros depressivos. Os crentes santarrão. Os crentes santarrão, aqueles que você não pode nem espirrar, que é pecado, aquele que você não pode, você tem que parar de tem igreja, não vou citar nome porque é antiético, que há tempos atrás proibia até as mulheres fazer, né? Depilar, né? Se depilar, tirar os pelos, como é que ficava, né? Passar produto do cabelo, tinha igreja que proibia, e proíbe até hoje, tem umas igrejas. Então, assim, Deus, ele gosta, Deus, ele é zeloso, Deus, ele é lindo, é perfeito. Deus quer você linda, perfeita e maravilhosa, mas Deus quer com tudo, com ordem, com decência. O que eu não posso fazer hoje, conhecendo a palavra do Senhor? Eu não posso usar algo que chama atenção. Eu não posso querer aparecer mais do que a palavra do Senhor dentro da igreja. Eu vou para a igreja, quem tem que destacar lá é o mestre. Eu chego na igreja, Deus tem que destacar. Eu não posso ir para a igreja colocar uma roupa, um decote para chamar a atenção dos irmãos, das irmãs, da hora da pregação. Porque aí, além de além de você estar pecando, de você estar cometendo lascívia, né, que é o pecado da lascívia, você está tirando a atenção dos seus amigos, dos seus irmãos da igreja, e isso é muito ruim. Então, assim, esse negócio de ficar punindo tem que ter decência, tem que ser com ordem e decência. Jesus, ele não quer a gente descabelado, Jesus não quer a gente feio, mal arrumado. Mentira, isso aí é doutrina humana. A gente só tem que saber só se vestir e se comportar. Né? Mas no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso aí, porque se deixar eu converso a noite demais toda. E o povo também não gosta de assistir muito vídeo criança não, amor. É verdade, né? Ainda mais falando de Deus, eu fico falar assim... de Deus, que ainda eu fico achando engraçado, sabe, que antes, quando eu não falava de Deus, eu tinha tantos seguidores, era em todas as redes sociais, as minhas fotos eram não sei quantas curtidas. Não que isso está me fazendo falta, mas eu acho interessante como as pessoas gostam do que não presta, né? Porque eu postava uma foto lá com um short desse tamanhozinho, que parecia mais uma calcinha, e um copo de bebida na mão, era não sei quantas curtidas e visualização. Hoje eu posto os meus vídeos falando de Deus e eu vou continuar postando. Poucas pessoas notam que a minha presença, mas é para a honra e glória do Senhor Jesus. A honra é dele e isso me torna feliz. Eu estou feliz da forma que eu estou hoje. Graças a Deus que o Senhor me resgatou. Até porque ninguém está fazendo por status, né, irmão? Isso a gente está fazendo para que atinge pessoas esse vídeo. Que alguém assistir lá, possa estar ali saber que Deus vai te resgatar, né? Deus vai curar, libertar, tirar você dos vícios da bebida, das drogas. Assim como tirou eu do vício da bebida, vai tirar você também de qualquer vício. E vamos orar para finalizar o vídeo. Aleluia. Esse vídeo já ficou grande demais, eu sei. Agradecer a Deus por tudo, né? Porque meu esposo já até brigou comigo aqui, mas eu converso mesmo. Conversa mesmo, se deixar, né? Vamos orar. Vamos orar.
Papai querido do céu, eu te agradeço, meu Papai, Pai, por obrigado, esse Senhor, vídeo em nome do maravilhoso. Senhor Jesus. Por nos Abençoe cada um abençoar, nesse Papai momento, querido. Pai. Fique Visita conosco, Espírito Santo poderosamente, da Jesus. verdade. Perdoa, Obrigado, meu Pai, Pai, qualquer por tudo. pecado, Obrigado qualquer falha minha, por esse iniquidade. vídeo, Pai. Vai Por essa visitando cada ministração da família, vai palavra entrando, meu Pai, que o no Senhor colocou lares no das nosso coração. pessoas que Que o assistem Senhor esse coloca no vídeo. coração de cada Venha, um Pai, que for cuidar de assistir mim, esse da minha vídeo, família, Pai. da minha É aquilo que parentela. nós te Vai pedimos, suprindo a Pai. É necessidade, aquilo que nós meu te Pai. agradecemos. Vai levando o pão Em de nome cada do dia Pai, para cada lares, em meu nome Pai, do para Filho, cada mesa. em nome Vai do entrando Espírito nos Santo de Deus. asilos, meu Pai, Fica nos conosco, orfanatos, cuida em das nome do Senhor criancinhas, em nome do Jesus. Senhor Jesus. Amém. Amém. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Não esquece de dar o joinha para me ajudar a divulgar. Não esqueça de se inscreverem e de compartilhar para os seus amigos e vizinhos. E Nos ajude, né? nos ajuda a crescer o canal, que é um canal de bênção. Bênção. E fica todos com Deus mesmo. Um beijo no coração. Ajudando o canal, que tá o ajudando a Espírito ganhar Santo vidas. faça morada no coração de cada um de vocês. E fica na paz do Senhor. Amém. Amém.